E vamos abrir aqui, portanto, nossas Bíblias em Apocalipse 3, versículo 14. Está em Gênesis. Apocalipse 3, está em Apocalipse 1. Apocalipse 3, versículo 14. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei do sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós estamos aqui hoje diante da última carta, das 7 cartas que nós temos no livro de Apocalipse, escritas as cartas para aquelas igrejas da Ásia Menor. E estamos diante de uma das mais duras repreensões de Cristo para a igreja infiel. E essa repreensão, com certeza, como nós temos falado em Apocalipse, também serve para mim e para você, para cada um de nós. Porque essa carta não foi escrita somente para a igreja de Laodiceia, mas para nós, com uma aplicação individual nas nossas vidas, mas também para a nossa igreja, com uma aplicação coletiva. A carta ela segue aqui o padrão das outras cartas. Ela começa com Cristo se apresentando e depois vem com o que Cristo tem a dizer sobre aquela igreja. E ele se apresenta aqui como o Amém, a testemunha fiel, o Senhor soberano sobre a criação. Ele está mostrando que ele é de fato o Cristo, o enviado de Deus e aquele que conhece todas as coisas, aquele que é verdadeiro. E com essa autoridade e falando a verdade, ele se dirige à igreja de Laodiceia e a cada um de nós. Mas para a gente entender o que é que ele está dizendo efetivamente aqui na carta, a gente precisa de algumas informações rápidas sobre Laodiceia e sobre o que é que estava acontecendo ali naquele momento. Laodiceia era uma cidade que ficava numa região muito rica. É como se a região metropolitana, lá onde ela estava, que era composta por algumas outras, mas pelo menos mais 2 cidades, era uma região rica, uma região muito próspera. E Laodiceia era a principal cidade, como exemplo de prosperidade dessa região ali onde ela estava. Ela tinha muita riqueza, ela tinha influência, as pessoas viviam uma vida muito boa, muito tranquila, ao ponto de que houve um terremoto naquela cidade. Isso é um fato histórico muito conhecido. Houve um terremoto ali naquela região e a cidade foi devastada por esse terremoto e eles reconstruíram a cidade sem a ajuda de Roma. Eles negaram a ajuda de Roma para mostrar que eles tinham de fato capacidade, que eles tinham dinheiro, que eles tinham poder, que eles tinham como se manter, que eles não dependiam de Roma, que eles eram suficientes. E com essa reconstrução, a cidade ficou ainda mais bonita.
Ela teve novos prédios, prédios ainda mais imponentes, ginásio, estádio. Era uma cidade exemplar do nível de funcionamento, de riqueza. Ela também se destacava por ser um centro financeiro, portanto. Ela tinha como se fosse banco lá, e ela possuía também uma indústria têxtil forte. Claro que não como indústria como nós conhecemos hoje, né? Mas eles produziam uma lã preta, que era chamada como uma lã preta brilhante, que era muito famosa no mundo antigo, e era feita ali em Laodiceia, era muito valorizada. Além disso, a cidade era uma referência médica. Então, era de fato um centro cultural, econômico e de ciência muito forte. Eles eram especialmente conhecidos, inclusive, por produzir colírio no mundo antigo. Veja que tipo de cidade nós estamos lidando aqui. Uma cidade confortável, com muitas oportunidades para viver, muitas oportunidades para trabalhar, para quem ali estivesse. Se existisse hoje ainda, ia ser aquela cidade que tem um bocado de brasileiro indo agora. Esse é o cenário. Essa cidade próspera, influente, confortável, uma igreja que parecia também uma igreja que estava lá, portanto, vivendo nessa cidade com tudo muito bem. Não havia perseguição. Você viu que nas outras igrejas nós tínhamos judeus perseguindo a igreja, Roma perseguindo a igreja. Aqui na igreja de Laodiceia a gente não vê nenhuma menção a nenhum tipo de perseguição. Então, além de toda a boa vida que era possível de desfrutar, eles também não estavam sendo perseguidos, muito provavelmente. Eles eram respeitados socialmente, viviam suas vidas. Mas então Cristo fala com essa igreja. E quando ele fala, toda essa aparência desmorona. E a verdade vem à tona. E o que Jesus fala para aquela igreja é extremamente desconfortável para eles. Difícil de ouvir, mas também extremamente necessário. Ele não elogia aquela igreja. Ele não encoraja aquela igreja. Ele confronta aquela igreja e confronta com firmeza, confronta com profundidade. E é isso que a gente vai ver agora nessa carta, em 3 partes que a gente destaca aqui. Primeiro, a mornidão espiritual daquela igreja, que Cristo rejeita nos versículos 15 e 16. Depois a gente vê a cegueira que eles viviam, cegueira espiritual provocada pelo orgulho, que impedia eles de reconhecer e conhecer a própria realidade, a condição em que viviam. E, por fim, a solução graciosa que Cristo oferece àquelas pessoas. Então, ele chama aí a voltar a atenção aos versículos 15 e 16, que nós vamos ler novamente aqui. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa aqui é uma situação que Jesus demonstra claramente que ele conhecia aquela igreja. Ele começa mais uma vez uma carta dizendo: conheço as suas obras. E aqui eu quero ressaltar mais uma vez, Cristo, quando fala isso em cada uma de suas cartas, mas especialmente aqui, onde há tanta aparência de conforto, de uma vida boa, de uma vida tranquila, Cristo está mostrando que ele vê além das aparências. Ele sabe exatamente o que está acontecendo ali em Laodiceia. E ele sabe exatamente o que está acontecendo em nós, nas nossas vidas, nos nossos corações. Ele conhece nossas intenções, ele conhece nossos atos, ele conhece nossas motivações, e ele conhece a nossa igreja, ele conhece o nosso dia a dia, ele conhece nossa vida comum, ele conhece a nossa casa, ele conhece tudo, todos os contextos em que nós vivemos, todas as motivações de todos os nossos atos. E ele, que tudo vê, tudo conhece, tudo sabe, confronta aquela igreja. Ele vira para a igreja de Laodiceia e diz: você não é nem frio nem quente.
Mas para a gente entender o que é que ele está dizendo aqui, a gente precisa conhecer um pouco mais do contexto local ali. Jesus não está falando de ser quente ou frio, como se ele estivesse classificando a espiritualidade daquele povo, que é um termo comum que a gente usa hoje, né? Uma frieza espiritual, ou ser quente, ser avivado. Jesus não está falando disso. Até porque ele fala, quem dera você fosse frio. Ou fosse quente ou frio. Jesus não está dizendo que quem dera que você fosse frio espiritualmente. Jesus jamais diria isso. Ele está usando uma metáfora a partir de uma realidade que existia ali naquela cidade. A questão é que Laodiceia, apesar de toda a grandeza, a riqueza, ela ficava localizada numa situação em que ela não tinha fonte de água própria. Então ela trazia água de outras duas cidades. Uma era a cidade de Hierápolis. E lá naquela cidade existia água quente, que era utilizada para fins terapêuticos, fins curativos. E a outra era a cidade de Colossos, de onde vinha água fria, que era útil para beber, para refrescar, para saciar a sede. Mas quando essa água chegava em Laodiceia, ela estava morna e com gosto desagradável. Era uma água sem utilidade prática no momento em que ela chegava. Ela nem curava, nem refrescava. E muitas vezes causava náuseas para quem bebia. A água que chegava ali em Laodiceia, portanto, era praticamente inútil naquele momento que ela estava ali. E Jesus usa essa realidade para dizer para aquela igreja, olha, assim está a sua vida espiritual. Inútil, praticamente irrelevante, apática, sem arrependimento verdadeiro, sem paixão verdadeira. Jesus não está falando aqui com o mundo, Jesus está falando com a igreja. Jesus está falando com um povo que se dizia crente, que se achava crente, que vivia como igreja, mas que havia se tornado inofensivo, irrelevante, confortável demais para ser transformador. E aí, que situação desafiadora. E isso é muito forte, sabe por quê? Porque não é raro a gente se encontrar nessa situação. Não é raro a gente estar numa situação semelhante como aquele povo da igreja de Laodiceia, como a igreja de Laodiceia. Seja em nossas vidas individuais, é comum a gente viver uma espécie de evangelho que a gente vai criando na nossa mente, ou que a gente vai bebendo de qualquer fonte, que é irrelevante. Uma espécie de evangelho que, na verdade, não é evangelho e que causa náusea a Cristo. Seja como igreja, muitas vezes, que vai se enveredando pelo mesmo caminho. E o que eu chamo você para analisar hoje é você olhar para a sua vida e você ver como é que você tem vivido os seus dias. Porque a gente vai vivendo, a gente vai entrando na rotina, a gente vai ligando o piloto automático e a gente passa a viver nossa vida comum como se Deus não existisse. Mornos, nesse sentido, sem relevância. E a gente começa a criar desculpas muito sinceras, muito bonitas, muito coerentes para essa mornidão. Ah, eu não quero ser fanático. Ah, evangelize sempre, mas só use palavras se necessário. E a gente não fala de Cristo, e a gente não vive Cristo. Ou a gente começa até a dar uma de teólogo, para encontrar uma brecha na Bíblia, para tolerar o pecado na nossa Bíblia, na nossa vida. A gente começa a dar explicações de por que a gente pode fazer isso. Não, isso aqui é tranquilo, isso aqui a Bíblia não condena, isso aqui a gente começa a ir ajustando e encontrando essas coisas de forma equivocada.
A gente é tocado por Deus, desafiado, se enche de coragem para agir. A gente toma decisões profundas, muitas vezes, na igreja aqui, no domingo, sentados aqui nessas cadeiras. Mas acontece alguma coisa no percurso entre a cadeira e aquela porta ali fora, que tudo vai saindo da nossa cabeça, e as decisões que a gente toma tantas vezes dentro da igreja não são levadas lá para fora. A nossa fé fica restrita a esse ambiente aqui, como se a vida com Cristo fosse para ser vivida somente aqui dentro, somente entre os crentes, somente nos momentos religiosos, e não na vida comum, não lá fora. E a gente vai criando essa comunidade morna, uma igreja irrelevante, inofensiva, que não confronta, que dilui a verdade para que ela seja palatável, seja aceitável. Uma igreja que somente serve para agradar, para prometer, para dar solução, para prometer cura. A gente cria uma imagem de que a igreja deve ser somente para isso, como se fosse apenas uma comunidade terapêutica. E a gente fala disso com muita beleza. E aqui não é que Deus não cure, não é que Deus não haja, não é que Deus não se importe com nossas dores. Nós cantamos aqui, declaramos aqui, oramos por isso e cremos nisso. Mas a igreja não é somente para isso, nem é principalmente para isso. A missão principal da igreja é fazer discípulos. E então, aos mornos, Jesus faz uma declaração duríssima. Gostaria que você fosse frio ou quente. Gostaria que você tivesse utilidade. Gostaria que você fosse útil nas minhas mãos. Que você vivesse como quem me conhece. Mas porque você não é, mas porque você é morno, porque você não é nem frio nem quente, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Isso choca, isso é duro. Mas essa é a linguagem que Cristo usa aqui, de nojo, de repulsa. E Ele está dizendo, essa fé sem vida, esse cristianismo sem Cristo, essa aparência sem essência, me enjoa. É como dizer, eu não posso suportar, eu não aceito um povo que me honra com os lábios, mas está distante de mim no coração. Que me honra nos domingos, mas que de segunda a sábado vive como se eu não existisse. Por isso o nosso coração tem que tremer diante desse texto. Nós não podemos olhar para esse texto como se fosse apenas sobre aquela igreja do passado, lá de Laodiceia. É sobre nós, aqui e agora, é sobre sua vida. Somos nós que podemos estar vivendo uma fé morna, sem perceber, uma fé inútil, sem perceber. Então, o primeiro convite na manhã de hoje é que você pare para olhar de fato para a sua vida diante de Deus. Por mais duro e pesado possa ser o que eu estou dizendo aqui, você tem que chegar no momento de vida em que Deus não é mais uma brincadeira para você, Deus não é mais um amuleto para você, Deus não é mais o gênio da lâmpada que está concedendo seus desejos, em que você vai olhar para Ele e vai reconhecer que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, o Criador de tudo, o único digno de adoração, de todo louvor, e que está no domínio da história, e que essa história tem um fim com Ele. E você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Você precisa olhar para a sua vida com sinceridade e profundidade. Eles não conseguiram fazer isso.
aqui em Laodiceia. Pelo menos nesse, não sei se fizeram depois, mas pelo menos nesse momento que está sendo escrito, até então, não tinham percebido sequer o estado em que se encontravam. Sabe por quê? Porque eles viviam com um orgulho que cegava eles. Eles pensavam que estavam bem, mas estavam completamente enganados. E é sobre isso que a gente vai ver aqui no próximo ponto. Leia aí Apocalipse 3,17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, pobre, cego e nu. Essa frase aqui, eu estou rico e eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada, está carregada de autossuficiência. Eu acredito que isso aqui é uma metáfora que Jesus está usando para demonstrar a situação espiritual daquelas pessoas. Ele não está falando de riqueza em si, mas ele usa essa figura da riqueza, que eles eram ricos, para demonstrar como eles estavam encarando a vida, achando que eles podiam direcionar a vida para a conquista das coisas e da espiritualidade, da vida com Deus, da vida cristã, somente a partir dos próprios esforços. E eles achavam que aquilo que eles estavam alcançando a partir dos próprios esforços era o suficiente, era tudo. Não precisavam de mais nada. Eles estavam dizendo: olha, nós estamos completos. A vida que nós levamos é boa, nos agrada, não mexa em nada aqui não, deixa tudo como está. Eu não preciso de nada. Então eles não só eram mornos, mas eles eram orgulhosos. Eles achavam que a mornidão que eles viviam era suficiente. E eles sequer percebiam como é que eles estavam vivendo de fato. Mas Jesus chega e faz um diagnóstico que confronta eles. Contrasta radicalmente com a autopercepção que eles tinham. Eles falam: eu não preciso de nada. Jesus chega e faz: você é orgulhoso. Você não reconhece que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você, olhe para a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples, bem sincera. Você acha que você precisa de Deus? Se você não consegue perceber o quanto você precisa de Deus, em tudo e para tudo, você muito provavelmente está em algum estágio de mornidão aqui, ou de orgulho, de autossuficiência. Se você vive de segunda a sábado, como se Deus não existisse, ou seja, como se você não precisasse dele, é um diagnóstico de que você tem vivido num estado de cegueira espiritual. Porque o orgulho cega, a pessoa deixa de ver a sua real condição. E ele causa a pior cegueira, que é aquela que a pessoa acha que está enxergando, mas não está vendo nada. É a cegueira da cegueira. A pessoa não percebe que está cego. E essa é a realidade de muitos de nós. Pode ser a realidade de muitos de nós. Às vezes a gente acha que está tudo bem porque a gente participa de uma igreja, porque a gente dá o dízimo, porque a gente fez alguma oferta. A gente acha que está tudo bem porque a gente participa de um ministério, ou porque a gente tem voz, tem um cargo, tem influência, ou porque a gente está sempre participando de atividade em cima de atividade, atividade em cima de atividade. Mas Jesus está nos alertando. Cuidado. Olhe para si. O maior risco para ter uma fé inútil é você achar que tudo que você
em tudo que você vive, você é suficiente, que você não precisa de Deus. E esse é, de fato, o maior risco que nós enfrentamos aqui como um cristão orgulhoso, é achar que não precisa de mais nada. Porque a gente, por achar que está tudo bem, a gente não busca arrependimento, a gente não reconhece quem a gente é diante de Deus. A gente não quer que Deus mexa nas coisas da nossa vida, que Ele tire aquilo que precisa ser retirado, que Ele nos leve para outros caminhos que a gente não quer seguir muitas vezes. E a gente acha que a gente é que tem o melhor, a gente é que sabe, a gente é que enxerga. E a gente vai construindo uma vida numa bolha em que parece que tudo está normal. A gente não sente mais arrependimento algum, a gente não sente mais nenhum tipo de constrição, nenhum tipo de dor por nosso pecado. O pecado não incomoda mais, a vida que a gente leva distante de Deus não incomoda. Você consegue se perceber assim? Eu não sei se você está assim, se você acha que está firme, mas está adormecido. E aqui tem essa pergunta sincera para cada um de nós: será que a gente está acreditando que a gente está bem, quando na verdade a gente está cego? Será que a nossa oração, a nossa adoração, nossa vinda para a igreja, a nossa vida com Deus tem sido só de aparência? Lá no interior, nada acontece de verdade? Deixa eu fazer uma pergunta incômoda, que eu já fiz algumas vezes. Eu sei que há dias e dias na vida, há domingos e domingos, mas por que você veio aqui hoje? Venha para adorar a Deus. Não venha para querer receber nada, não. Venha para exaltar o nome dEle, para ser confrontado pela palavra. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta um pouco mais incômoda. Quantas músicas que a gente projetou aqui, você cantou de verdade? Você declarou para Deus? Você trouxe para o seu coração aquilo que estava saindo da sua boca? E quantas? Você estava só repetindo o que estava no telão? E quantos domingos você faz isso? Há quanto tempo a sua vida está assim diante de Deus? Um peso, um fardo, somente uma forma. Está assim? Se está assim, tem coisa para ser ajustada. E eu lhe convido a quebrar o orgulho. Eu lhe convido a reconhecer que está assim. Humildemente diante de Deus. Dizer para Ele que precisa dEle, que quer mudar isso, que não pode continuar assim. Que quer viver com Ele, para Ele, adorá-lo de coração, se submeter a Ele. Não quer continuar cego, achando que é rico, quando na verdade é pobre, cego, nu, diante dEle. E a boa notícia é que Cristo aqui, Ele não só revela o problema, mas Ele oferece a solução. Aqui nos versículos 18 e 19, Ele nos diz: dou a vocês este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se.
Então, depois de expor com clareza a situação miserável daquela igreja, Jesus ele não abandona aquela igreja. Ele não rejeita aquela igreja. Ele aponta a saída. Ele aponta o caminho de volta. E esse caminho de volta está nele. Somente Cristo pode restaurar aquilo que foi perdido. Somente Ele pode devolver a visão, a dignidade, o fervor. E para isso Ele oferece aqui 3 coisas fundamentais. Primeiro, Ele nos diz: compre de mim ouro refinado. O pessoal daquela igreja se achava rico, tinham ouro, mas estavam falidos espiritualmente. Então Jesus diz para eles: vocês precisam da riqueza verdadeira. Aquilo que não é o que o mundo admira, mas é o que só eu posso dar. Comprem de mim o fogo refinado, o ouro refinado, perdão. E sempre essa ideia de refinado aqui na Bíblia está falando de passar pelo fogo. O fogo purificado, o ouro purificado porque passou pelo fogo. Quando derrete o ouro e tira as impurezas, isso é o ouro refinado. Bota fogo, ele derrete, tira as impurezas, faz o ouro novamente, puro, ou mais puro. Jesus está chamando a gente para passar por esse refino, pelo fogo da santidade, da fé aprovada, da dependência dEle. Ter esse ouro na vida, não viver a vida buscando o ouro que o mundo oferece. Meus irmãos, eu confesso a vocês que muitas vezes é difícil tratar com pessoas que têm tudo. Talvez esse seja um dos maiores desafios da fé em alguns bairros da cidade, em países da Europa. Porque as pessoas olham e fazem: tem um emprego bom, não está passando necessidade, vive no conforto. Muitas vezes a família está estruturada, está tudo certinho dentro de casa. Eu preciso de Deus para quê? E sabe qual é o problema? É que as pessoas acham que precisam de Deus para resolver seus problemas aqui na terra. E esse talvez seja um dos maiores sintomas de uma igreja inútil, de uma igreja morna. É quando está todo mundo na igreja somente para resolver os problemas. Aí as pessoas olham para os problemas, quando estão resolvidos, e fazem: valeu Deus, tchau. Aí daqui a pouco tem um problema, aí volta. Daqui a pouco resolve, tchau. Daqui a pouco tem um problema, volta. Aí não sai mais, que rapaz, toda vez que eu saio, acontece alguma coisa, eu vou ficar lá, porque Deus vai me ajudar. Aí está lá, vivendo a vida na igreja. Mas é pobre, cego e nu. Não tem vida com Deus de verdade. Porque não está comprando o ouro refinado do Senhor, mas está procurando a Deus para que Deus lhe dê o ouro daqui. O ouro que pode ser alcançado aqui. Não está buscando a Deus para ter o que só Ele pode dar. Eu lhe pergunto mais uma vez na manhã pesada de hoje: por que você está procurando a Deus? O que é que lhe faz querer Deus? Qual é a função de Deus na sua vida? Qual o lugar que Ele ocupa na sua vida? Depois Ele chega também e oferece roupas brancas para vestir-se. Aqui tem um contraste com a lã negra, né, que eles produziam, eram muito conhecidos por aquilo. E era fonte de sua riqueza também. Mas mesmo com aquela indústria têxtil, eles estavam nus, porque tinham perdido a dignidade espiritual.
mesmo produzindo talvez o melhor tecido da região, eles estavam expostos e vergonhosamente vulneráveis. E aí Cristo oferece roupas brancas, símbolo de pureza, de perdão, da justiça que vem deles, para cobri-los novamente. E aqui não é somente trazer uma aparência nova, é uma nova identidade, é ser revestido de Cristo. E isso só é possível por meio do arrependimento e da fé. Terceiro, Cristo oferece colírio. Eu vi Igor usando colírio ali agora, para ungir os olhos e poder enxergar. Essa imagem aqui é profundamente intencional também. Laodiceia, como eu falei no começo, era conhecidíssima por produzir colírio medicinal. E mesmo com a medicina, com o colírio, eles estavam cegos. E a cegueira que a gente acabou de falar aqui, que é causada pelo orgulho, tem remédio. É o colírio que Jesus pode dar. Nem mesmo o melhor colírio daquela época poderia curar a cegueira espiritual, mas Jesus pode. E comprar colírio de Cristo é ajustar nossa visão, é enxergar com a perspectiva correta, é começar a olhar para si mesmo com humildade, começar a olhar para a igreja com discernimento, é começar a olhar para a vida com os olhos do Evangelho, tendo em vista a eternidade, tendo em vista o que nós temos conversado aqui em Apocalipse. E você não deve mais lembrar, mas o que a gente conversou lá em Apocalipse 1, a realidade da era que nós estamos vivendo diante do Senhor da igreja, do Senhor da história, que disse que iria voltar, é vivermos aguardando a sua volta. E começar a olhar para o nosso dia a dia com a clareza de que Deus é real. Deus não é uma ideia, Deus não é um conceito, Deus não é um conjunto de regras, Deus não é um conjunto de valores que a gente traz para a nossa vida para viver aqueles valores. Deus é uma pessoa, e Ele é real, e Ele caminha contigo, Ele se relaciona contigo, e você deve viver como quem é discípulo dEle de verdade. E é por isso que a gente precisa do colírio que só Cristo pode dar. E por que Ele oferece tudo isso? Está também aqui na palavra. Ele diz, porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Essa é uma das frases mais lindas dessa carta. A repreensão que Cristo faz aqui, apesar de extremamente dura, ela é motivada por amor. Ele corrige, Ele disciplina porque Ele quer restaurar. Ele confronta porque Ele quer curar. Ele disciplina porque Ele quer salvar. E é por isso que Ele termina com um chamado claro: seja diligente e arrependa-se. E esse caminho do zelo e do arrependimento não é tentar melhorar as coisas simplesmente com esforço humano. Aqui eu vou abrir um parêntese, de novo, mais um. A gente precisa parar de reduzir a vida cristã a um conjunto de regras. Eu acho que essa é a maior distorção que nós temos do Evangelho hoje. Uma das, tem tantas, na verdade não é a maior não. Infelizmente. Mas a gente começa a avaliar se a gente é cristão ou não, se nossos filhos serão ou não, se as pessoas ao nosso redor são ou não, simplesmente pela quantidade de regras que elas conseguem obedecer. É ou não é assim? Às vezes a gente até evangeliza praticamente sem falar de Cristo, falando de regras. Ah, você tem que parar de fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, a partir de agora é dessa forma. E a gente não apresenta a pessoa de Cristo.
E aqui eu não estou falando que o Evangelho requer de nós uma vida diferente. Mas isso vem depois. Isso vem depois que a gente conhece a pessoa de Cristo e deposita a fé nela. E passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E porque o Espírito Santo está em nós, nós somos capacitados a viver a vida que Ele quer que a gente viva. E o pecado nos incomoda. E a gente vai viver agora lutando contra o pecado, tentando pecar menos cada vez mais. Não é porque a gente fez uma lista do que é ser crente e agora vai começar a seguir para ser crente. Mas é porque a gente é crente. A gente quer honrar a Deus. A gente quer viver a vida que agrada a Ele. E o pecado nos causa tristeza. Assim como causa a Ele. É o Espírito Santo que está em nós. Então, meus irmãos, que a gente possa reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Que a gente possa enxergar com clareza e humildade como nós estamos diante de Deus. Quem nós realmente somos. E é por isso que Jesus termina aqui também com um convite. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esses versículos eles são frequentemente utilizados em apelos evangelísticos. Mas Cristo aqui está falando com a igreja. Ele não está falando simplesmente com ímpios. A gente não tem aqui um contexto evangelístico. Mas ele está falando com uma igreja que tinha local, provavelmente, que tinha culto, que tinha algum tipo de estrutura, que tinha pessoas, mas que deixou ele do lado de fora. E essa é uma imagem mais triste que nós temos de alguma igreja. Ao mesmo tempo, uma imagem muito bela. Porque ele, mesmo do lado de fora, está ali na porta. E ele bate. E ele quer comunhão. E ele chama. E ele ama. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cear, naquele contexto, é ter uma refeição. É o maior símbolo de comunhão, de intimidade, de reconciliação que a gente poderia descrever aqui. Então Jesus não está simplesmente oferecendo perdão, ele está oferecendo amizade com ele, restaurada. Ele está oferecendo a presença dele, renovada, a alegria verdadeira por estar com ele. E esse convite é para você, que na manhã de hoje olhou para a sua própria vida, finalmente com clareza e humildade, reconhecendo que não está com Ele, que tem vivido como se Ele não existisse, mesmo sabendo que Ele existe. Então que você possa reconhecer isso diante dele de verdade, sem medo, sem querer preservar a sua aparência. E ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim que termina a carta. Ouça o que o Espírito diz a você. Se você está ouvindo algo no seu coração hoje, lhe chamando para a comunhão com Ele, para a vida com Ele, para abandonar o pecado que você conhece, que Ele conhece, é o Espírito falando a você. E Ele te capacita a você dizer sim a Ele. Ele te capacita a você voltar-se para Ele.
E por mais difícil ou dura que seja a palavra de Cristo aqui, eu quero que você tenha sempre em mente que é uma palavra de perdão. E que tudo o que você precisa fazer, portanto, é arrepender-se diante dele. Você não precisa de um choque de emoções aqui para arrepender-se. Você não precisa cair aos prantos. Mas é você concordar que você está errado. Que a sua vida deve mudar. E você colocá-la agora aos pés dele, entregando o controle da sua existência a ele, para passar a viver uma vida de quem tenta agradá-lo a todo momento, com prazer, não por obrigação, não para cumprir regra. Quando Deus e eu sinto que Ele fala comigo, né? Nunca ouvi uma voz, não, mas quando Deus fala comigo para falar da mensagem do Evangelho, para plantar uma igreja, o maior desafio que eu senti é o de ser usado por Ele para conduzir as pessoas para uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã que vai além do domingo. Uma vida cristã que não é cumprir atos num ministério. Uma vida cristã que é vivida principalmente lá fora, longe da igreja, longe das pessoas da igreja, lá dentro da sua casa, nos seus relacionamentos com a sua esposa, com seu filho, com seu marido, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá nas suas rodinhas de conversa, lá no uso do celular quando ninguém está vendo. Esse chamado para uma vida com Ele genuína, onde você não está preocupado se o pastor vai saber ou não, se os irmãos da igreja vão ver ou não, onde o que está no seu coração é o desejo de agradar a Deus, não há aparência na igreja. Você quer viver essa vida? Você pode viver essa vida. Arrependa-se. Tenha clareza sobre a situação que você está. Compre de Cristo o colírio, para que Ele abra a sua visão. Peça a Ele que Ele abra a sua visão, que Ele te permita enxergar quem você é e como você está diante dEle. Eu estou falando demais no final, mas vou encerrar agora. Mas só disse que eu vou encerrar uma vez, foi essa. Eu me lembro o dia que eu me converti de verdade. Eu já tinha me convertido umas 6 vezes antes. Aí foi só emoção. Mas teve um dia que eu me converti de verdade. Todo mundo achava que eu já era crente. Eu sabia que eu não era. Eu não sei como é que você está hoje, mas você sabe. E o Espírito Santo está lhe dando clareza para você saber. Ouça o que Ele lhe diz. E arrependa-se. E receba o perdão de Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai,
por Tua palavra, por Teu amor sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado porque Tu nos ama e por isso Tu nos confronta e nos disciplina, Senhor. Que a gente possa ser de fato conduzido para mais perto de Ti, dia após dia, Senhor, nas nossas vidas. E Pai, se alguém aqui percebe que está vivendo a vida que não deve, que está vivendo uma vida de aparência, que está vivendo uma vida distante de Ti, que Tu possas trazer, Senhor, arrependimento para essa vida agora, Pai. Que ela possa se colocar diante de Ti em contrição, reconhecendo que é pecador e que precisa do Teu perdão, Pai. Para viver contigo, para viver para Ti, Senhor. E que Tu possas nos capacitar a viver essa vida de quem Te ama, Pai. De quem Te agrada. De quem quer viver contigo todos os momentos da vida. De quem quer Te honrar em tudo o que faz. Não apenas na igreja, mas principalmente na vida lá fora, Senhor. Junto com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Que a gente possa, Senhor, viver essa vida. No nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém.